muito obrigado por vir aqui, a minha presença, diretamente do Rio de Janeiro, mas também diretamente de Portugal, porque estava com uma passagem por lá prolongada acabei de chegar, e parou aqui no caminho. Nem tá com cara de cansado, viajou a madrugada inteira aí, tá inteirão. Mas eu consigo dormir bem, prestando atenção em fatores de cronobiologia, tendo o relógio biológico sincronizado. É uma noitezinha, sabe? Vai suave. Caramba, já tocou no calcanhar de Aquiles aí de um monte de pessoas. Exatamente. Eu em casa eu pratico iluminação circadiana, como a gente chama, e presto atenção em vários outros fatores de cronobiologia, né? Então, eu praticamente não ligo luz de noite, né, em casa, e fico só com o celular e o computador com um filtro de luz azul, né? Para já começar a mandar mensagem para o cérebro que é noite e começar a secreção de melatonina através da glândula pineal. Exatamente. Aí realmente a latência do sono é muito menor do que as pessoas usuais, que acaba levando a cair no sono facilmente, até mesmo num avião, e não ter o jet lag como as pessoas usualmente sofreriam, né? E os prejuízos na qualidade e quantidade de sono. Que eu sofro bastante. Beleza, mas antes de entrar nisso daí, vamos lá. Fala para mim um pouquinho de você, Eduardo. Quais foram as experiências que te marcaram para fazer você chegar no que você é, no que você acredita hoje? Bom, eu cresci uma criança muito doente e meus pais eram advogados, não entendiam nada de medicina e nutrição, né? E até naquela época também era diferente o acesso à internet, ao PubMed, ter acesso realmente à literatura. Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. Então eu cresci uma criança muito doente, cheia de problemas de saúde, e minha mãe sempre me levava a médico e a solução era sempre mais remédio e, sabe... Imagino que um monte de antibiótico, inclusive. Exatamente. E o filé mignon com batata frita, que era o que eles recomendavam para ela na época para mim. É mesmo? Recomendavam filé mignon com fritas como tratamento? Ela fala, eu realmente... aos 5 anos de idade a gente não lembra, né? Mas minha mãe jura de pé junto que era a recomendação, né? Então, o que acontece, eu cresci muito em casa, jogando muito videogame, muito sedentário e com visíveis problemas, né? Que hoje em dia eu conseguiria facilmente identificar, mas talvez eles não identificavam tanto, que não era só os problemas de saúde. Eu tinha um baixo rendimento físico e mental comparado ao usual, né? Aos 17 anos eu jogava, mas videogame eu jogava muito bem. Aos 17 anos eu virei um dos melhores do mundo em Counter-Strike, o jogo mais jogado de computador do mundo. Viajei o mundo inteiro competindo. Lá pelos 20 anos eu comecei a ficar muito ruim no jogo e não consegui mais manter o mesmo desempenho que eu tinha. Como é que você era fisicamente na época do Counter-Strike? Você estava acima do peso? Como excelente pergunta. Quando eu comecei, eu praticava kickboxing e comia em casa um arroz com feijão, uma comida mais natural. Uhum. E quando a gente era um garoto de 17 anos, viajando o mundo, ganhando bem para competir num jogo de computador. Eu não sabia que eu tinha que me cuidar, não só pela minha saúde, mas pelo meu desempenho cyberesportivo, né? Que é um cyberesporte classificado, né? Que na época a gente ganhava R$2.000, que já era muito dinheiro há 20 e poucos anos atrás, mas há 22 anos atrás, né? Que eu tinha 17, estou com 39, mas hoje em dia eles ganham $35 mil de salário, né? É muito diferente. Para jogar Counter-Strike. Para jogar Counter-Strike. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram, andam de Porsche para jogar Counter-Strike. Olha só, isso daria uma boa entrevista, hein? Aí, eis a grande questão. A gente viajava o mundo inteiro, SOS, Estados Unidos, Coreia, França. A gente realmente viajava muito e eu comecei a ficar ruim. E aí eu comecei a engordar, comecei a fumar, comecei a beber, porque você meio que aprende com as influências do seu lado. As pessoas fumam 10 cigarros, um cigarro de vez em quando não faz mal, uma cervejinha aqui e ali não faz mal, um cheeseburger não faz mal, você não tem parâmetros, né? Você é muito novo para realmente discernir, já que eu também não tinha tido esse aprendizado em casa. E aí eu comecei a ficar cheio de problemas de saúde e comecei a procurar bons médicos na época, né? Procurei famosos médicos para os problemas que eu tinha na época, que era um problema de coluna, que eu procurei até o ortopedista da seleção brasileira na época, procurei um bom otorrino na Barra da Tijuca, onde eu morava, que era um local, né? Então eu tinha confiança neles de certa forma, mas era sempre a mesma coisa, remédio e cirurgia. E aí eu falei, bom... Cirurgia? Cirurgia. Mas para fazer uma cirurgia bariátrica? Tava marcado para fazer uma cirurgia na coluna, porque eu tinha uma hérnia de disco, e uma cirurgia no nariz, porque eu realmente já não estava mais respirando pela narina, fumando, comendo alimentos alergênicos e por aí vai, né?
E aí eu comecei a me tocar que eu precisava mudar meu estilo de vida para voltar a jogar melhor. Eu não estava nem preocupado com a minha saúde. Minha preocupação era continuar. Desempenho. Imagina um garoto de 17 anos viajando o mundo inteiro, podendo, sabe, a gente dava autógrafos, a gente era celebridade, né? Então era o meu sonho continuar fazendo aquilo, porque foi o sonho que eu tive para chegar lá. E você estava na faculdade nessa época também? Não dava. A gente viajava literalmente, era tempo integral, era como se fosse um atleta mesmo. Dos 17 até? Aos 22. E aí eu comecei a tentar entender por que eu estava jogando mal, e eu comecei a ver que era a minha saúde. Eu falei, se eu corrigir minha saúde, eu volto a jogar bem. Porque antes eu não fumava, eu não bebia. Aí eu comecei a fazer tudo até onde eu sabia. Larguei o cigarro, larguei cerveja, comecei a malhar, comecei a treinar todo dia, comecei a tentar comer uma dieta mais saudável, e eu vi que funcionou muito. Eu falei, caramba, sabe, tô jogando melhor. Mas ainda tinha um passo a mais. E eu fui a muitos médicos, eu não achava eles... A aparência deles não era tão saudável, me desculpa a sinceridade. Sim. E aí eu falei, sabe, e cirurgia, e eu falei, eu sou muito novo para entrar na faca, cortar minha coluna, e fazer uma operação na coluna, fazer uma operação no nariz. Falei, não, tem que ter alguma coisa a mais. Aí eu comecei a procurar e, felizmente, eu esbarrei com o conceito de raw food, ou seja, crudivorismo, né? Dieta raw food. Isso com 22 anos. 22 anos, exatamente. Com 39. Exatamente, com 22 anos. E aí, quando eu esbarrei com esse conceito, eu pesquisei no Google, aí eu vi, gente, curei câncer, curei diabetes, curei isso, eu funciono muito melhor, eu treino muito melhor, sou uma melhor atleta. Falei, uou. Tem alguma coisa aqui, faz sentido. 700 mil espécies no planeta vivem de comida crua, só o ser humano queima sua comida no fogo e acha que isso é normal. E só o ser humano come uma dieta completamente de todo tipo possível, né? Porque nós não somos onívoros biológicos, né? Nós seríamos onívoros biológicos se a gente comesse batata, arroz, feijão, vaca crua, direto da fonte, como os outros animais que consomem esses alimentos consomem na natureza, né? A gente tem que queimar no fogo, a gente tem que temperar, que senão realmente são insossos, são indigestos e às vezes a gente não consegue nem processar devidamente. Você não está nem falando de vegetarianismo, você está falando de medicina, de dieta de alimentos crus. Exatamente, dieta crudívora, raw food diets. Porque o vegetarianismo é só excluir a carne. Mas ainda você pode beber Coca-Cola, entende? Você pode beber refrigerante, você pode fazer o que você quiser. Eles só excluem a carne. O veganismo só exclui os produtos de origem animal, mas eles ainda comem hambúrguer do futuro e todas as coisas industrializadas que tem vegano hoje em dia no mercado. Eles estão preocupados com a causa animal, né? Não matar animais de abate, porque os alimentos industrializados veganos acabam matando animais selvagens, né? Porque o plástico acaba parando na barriga de baleias, pássaros e tartarugas, como a gente vê constantemente nas notícias, e não dá para não deixar de falar que alimento industrializado, na minha humilde opinião, não é vegano, né? Porque tem baleia e urso no Ártico nascendo hermafrodita por causa dos petroquímicos que a gente produz aqui, entende? No mundo ocidental, né? Mas eles preservam um pouco mais do que os onívoros, digamos assim. Claro, não tem a exploração animal e, obviamente, várias coisas que entram aí no meio, né? Porque, por exemplo... A questão é muito mais com os adjacentes ao que eles comem, né? Então, para eles é a causa animal. Para mim, a causa animal é uma parte importante. Se eu posso não matar um animal senciente que chora, que fica depressivo, etc., eu vou não querer matar. Mas, para mim, também tem a questão da saúde. Porque a saúde humana é interligada com a saúde animal e é interligada com a saúde planetária. Se você fuma, você está afetando tudo que está em volta. Se você bebe, se você come comida industrializada, você está afetando tudo que está em volta. Nós somos um só, querendo ou não. Entende? É tudo interligado. Por exemplo, a gente sabe de fatores epigenéticos transgeracionais. Se eu estou comendo comida industrializada, fumando, bebendo, expondo a petroquímicos sintéticos, meu filho vai pagar o preço. Entende? E por que você concluiu que é anti-evolutivo, digamos assim, você esquentar um alimento, cozinhar um alimento? Porque vamos lá. Eu sempre procuro fazer esse raciocínio evolutivo. Por isso que, para mim, funciona bem. Perfeito. A questão do jejum, né? Jejum intermitente. Eu acho que os nossos antepassados, por exemplo, eles não comiam a cada 2, 3 horas como todo mundo preconiza. Então, e eu faço jejum. Mas assim, crudívoro... Já é um passo a mais. Já é um passo a mais. Vamos ver se eu me convenço agora. Vamos lá. A gente pode sempre olhar, eu sempre olho pelos dois lados da moeda. Como eu falei, o lado lógico é, nenhum animal cozinhou ao longo de toda a evolução, só o ser humano. E isso num passado muito recente. Porque de acordo com a ciência, foi devido à glaciação Urne. Ou seja, a glaciação Urne foi a última era glacial que ocorreu há 100 mil anos atrás e foi aí que realmente levou à necessidade do cozimento.
Por quê? Porque congelou o globo, faltou fruta e vegetal, a gente foi forçado a aprender uma forma de comer, porque não tinha mais a nossa comida natural. Mas 100 mil anos não deu tempo da seleção natural trabalhar a favor da espécie humana? Vamos lá. Então, aí a gente pode olhar para vários outros fatores. Primeiro de tudo todo animal nasce com as suas ferramentas para se alimentar. Pássaros, por exemplo, são chamados de granívoros pela nossa biologia, porque eles têm um bico pontiagudo para coletar e um papo onde eles germinam o grão. Porcos possuem células etimoidais, células nasais, 100 vezes mais fortes que as nossas, que eles sentem a raiz, o tubérculo debaixo da terra, eles possuem patas para escavar. Na trufa. Eles consomem o tubérculo cru, sem sal, sem cozinhar, duro do jeito que é, com terra, e gostam e acham fenomenal. Tá bom. Seres humanos não iam com a mão ali tirar um inhame do solo e comer cru, duro do jeito que é, e ainda falar que é gostoso, né? Mas depois que a gente cozinha... Então, assim, a gente pode ver que a natureza fez cada tipo de espécie com as suas ferramentas biológicas, anatômicas, bioquímicas e fisiológicas para se alimentar. Ou seja, um animal carnívoro chega a 100 km por hora, um animal carnívoro secreta uricase para metabolizar o ácido úrico, um animal carnívoro não sofre de problemas gastrointestinais com uma dieta pobre em fibra, como nós sofremos. Um animal carnívoro não sofre de aterosclerose, mesmo submetido a quantidades massivas de gordura e colesterol, gordura saturada e colesterol. Um animal carnívoro biossintetiza vitamina C. Animais frugívoros não fazem vitamina C. A gente sabe que marinheiros morriam de escorbuto, a gente começou a adicionar limões nas viagens de navio e acabou o escorbuto. Perfeito. Então, a gente consegue analisar por inúmeros fatores nutricionais, né, que realmente a gente não evoluiu para a comida cozida. Só que... Esses 100 mil anos não foram suficientes, você diria aqui. Nós não temos dados científicos, mas eu juro por Deus que não. Eu posso apostar 1 bilhão se eu tivesse, mas a gente pode olhar outros dados científicos menos padrão ouro na ciência, né? Por exemplo, a gente tem um estudo do Pottinger, há quase 100 anos atrás, foi um médico que ele viu que os gatos com comida crua prosperavam muito mais do que os gatos com comida cozida. Então ele pegou 10 mil gatos e analisou eles por mais de 10 anos. Né? Ele dividiu esses 10 mil gatos. 10 mil? Caramba! De acordo com... Ele escreveu um livro. Que trabalho legal isso aí. Cara, teve um belo trabalho. Um belo trabalho. 10 mil gatos. Pottinger Cats, né? Não me lembro se era 10 mil gatos ou 5 mil gatos, mas ele pegou uma quantidade muito grande de gatos. Se fosse 100 para mim era muito, mas 10 mil. Exatamente. E dividiu eles em 4 grupos, alimentando eles um grupo só com comida crua, um grupo só com comida cozida, outro grupo com comida pasteurizada, outro com condensada. Ele aumentou a quantidade de cozimento e de refinação dos alimentos. Os gatos com comida isolou esse fator. Exatamente. Ele foi o pai da epigenética transgeracional. Ele foi a primeira. Exatamente. Ele foi a primeira pessoa a mostrar que o que a gente faz nessa geração afeta as próximas gerações. Que ele mostrou que afetava até 3 gerações seguidas. Exatamente. Até os tataranetos, os bisnetos ainda sofriam efeitos epigenéticos transgeracionais. Ou seja, deformidades como prejuízos ósseos, prejuízos na formação craniana, prejuízo no sistema imune, prejuízos alérgicos. Mas como é que ele provou esse estudo transgeracional com o estudo dos gatos, esses 10 mil gatos? Então, ele acompanhou várias gerações de gatos. Exatamente. Foi esse estudo, hein? Exatamente. E o que acontece a cada geração dos animais comendo mais comida cozida, mais degenerados. Eu tenho um documentário dele de 13, 15 minutos, feito há quase 50, 70 anos atrás, lá no meu canal, dá para ver um resumo dele, mas tem um livro também, né? O The Pottinger Cats, A Study in Nutrition. E aí ele mostrava que os gatos, quanto mais eles comiam comida cozida, mais eles degeneravam nessa geração, só que os filhos deles nasciam mais fracos ainda, chegando na terceira geração, não conseguiam mais reprocriar. E as fezes dos gatos que comiam comida industrializada não serviam para adubar as plantas que eram adubadas com elas morriam. Impressionantemente. Mas, obviamente, é um estudo de 100 anos atrás, onde não tinham um crivo de artigos científicos modernos e não tinha a mesma forma de análise tão padronizada como a gente acha. É um estudo de 100 anos atrás, mas ainda assim, o que a gente vê hoje em dia
Sinceramente, por exemplo, meu pai nasceu em roça há 80 anos atrás. Ele foi aqueles imigrantes da Itália que vieram naquela coisa da Terra Nostra, aquelas famílias. Então ele era muito pobre. Era coisa que foi ver a luz elétrica aos 20 anos de idade. Meu pai mamou até os 6 anos de idade na mãe, sem saber que isso não era normal, entre aspas, apesar de civilizações primitivas e primatas antropóides amamentarem seus filhos até os 6 anos de idade como uma coisa normal. Então ele mamou até os 6 anos de idade, vivia de comida, ele passava o dia inteiro plantando, então comia muita comida crua na horta e só quando voltava para casa comia comida cozida mais pro final do dia. E tomava um pouco de leite, comia um pouco de carne, mas era muito pouco, né? Porque era, sabe, um porco para a família inteira por mês que ele falava. Então, no final das contas, ele era diferenciado. Ele fumava, ele bebia, ele fazia o que ele quisesse e não ficava doente lá em casa. Todos nós ficávamos doentes facilmente. Minha mãe mesmo, que tinha quase poucos anos a menos que ele. Por conta dessa alimentação que ele teve, mas ele cozinhava à noite. Programação metabólica. Ele teve uma epigenética transgeracional, uma infância perfeita, né? A programação metabólica é o organismo sendo programado para funcionar na fase adulta, né? Os primeiros anos de vida são muito importantes. Então a estrutura óssea dele era assim. Parecia um gorila, literalmente. O desenvolvimento das segundas características sexuais era diferente, entende? Era bonito se ver o corpo do velho, só que ele nunca malhou. Nunca viu dieta hiperproteica, nunca viu nada disso. Parou pra malhar, mas ele fazendo no dia a dia. Exatamente. Nunca entrou numa academia, ficou tomando suplemento nem nada, mas, obviamente, tinha um corpo de dar inveja, mesmo estando, obviamente, sedentário, já meio obeso, etc. Mas a estrutura óssea dele era muito bonita. E ele era muito mais resistente em qualquer coisa. Você viu o funcionamento neurológico, você via que ele era muito bem formado. Então, assim, E tem muitos senhorizinhos lá em Saquarema, onde eu moro hoje em dia, que vendem fruta na feira. A mão, eles podem ser pequenos, a mão dos caras, o dedo é desse tamanho. Entende? É muito diferenciado. Eu já nasci a leite em pó, danoninho, e obviamente sedentário, e você vê a estrutura óssea. E isso aqui não é do crudivorismo. É dos primeiros anos de vida. Entende? Sempre foi assim. Infelizmente. Qual que é a população de crudívoros no mundo? Tem esse número? Não tem, mas cada vez mais que a informação chega, mais gente adota, né? Então tem muita gente no Brasil que segue meu trabalho, a fio, sabe? Devem ser... E das pessoas que fazem isso de longa data? Exames, como é que estão os exames laboratoriais? Devem estar exemplares por essa lógica. Eu já mostrei meus exames já de 1 ano, 2 anos atrás no meu canal. Tem lá um vídeo mostrando. E tudo bate perfeito. A única coisa que realmente cai... Mas você ainda é jovem. Eu quero pegar um octogenário, nonagenário. Tem isso daí? Eles são impressionantes. São as pessoas as 2 pessoas mais saudáveis que eu conheço, mais idosas, são 2 crudívoros que são... o Dr. Douglas Graham, foi quem me incentivou a dieta. Ele treinou a Martina Navratilova. Ele era um treinador de atletas profissionais e um quiropata. Que lá nos Estados Unidos, quiropraxia é a faculdade, né? Eles passam por 6 anos de faculdade, etc., que aqui realmente é cursinho, né? Não é a mesma coisa. Mas o Graham e o Aris Latani, que é um culinarista que já faz isso, já tem uns 47 anos, e o Graham já faz isso há 40 anos. O Graham, na minha frente, a última vez que eu vi ele estava com 69, ele fez deadlift de 150 quilos, né? E levantou 220 sem puxar do chão, né? Puxando direto do rack, direto do rack, ele levantou 220, mas eu acho que ele fez um deadlift de 150, 160 quilos. Um senhor de 69 anos fazendo deadlift de 150 quilos E a parte metabólica dele, exemplar também. É impressionante. Tem mais velhos ainda, mais idosos? Me ganha em qualquer... E olha que eu sou bem em forma. Me ganha em qualquer tipo de atividade física. Neurológica, equilíbrio, velocidade... extremamente a capacidade neurológica que você vê ao falar, ao memorizar as coisas, super atento, 70 anos e assim, é outra realidade. Crudivorismo é o nome da dieta. Exatamente, raw food diet. O hábito, né? Raw food diet. Mas nós chamamos mais especificamente porque crudivorismo você pode viver de carne crua. Então a gente chama de acordo com a biologia nos classifica. Muita gente não sabe, e lá atrás, há 100 anos atrás, os biólogos nos classificaram como animais onívoros, porque realmente quando a gente cozinha, a gente consegue comer de tudo. Mas a biologia e artigos mais recentes já mostram que nós somos animais frugívoros, ou seja, adaptados primariamente para o consumo de frutas e vegetais, mas somos frugívoros não especializados.
né? Eu posso apresentar vários artigos, gente, qualquer coisa eu boto no show notes aqui. Podemos pôr um link aí. De frugívoros não especializados. Exatamente. Come primariamente fruta e folha, mas consegue comer carne, consegue comer semente, consegue comer outras coisas. Mas aí, no caso, comeria carne não cozida. Dos primatas antropóides, o único que come carne é o chimpanzé. Mas ele come em torno de uma vez por mês, de acordo com a primatologia, os artigos de primatologia. Você falou carne, não carne cozida. Exatamente. Carne, eles matam outro macaco pequeno, quebram os ossos e vão dividindo, sabe, a carne que fica entre os ossos, né? Praticamente canibais, nesse aspecto aí. Mas são macacos menores de outras espécies, né? Não são outros chimpanzés. Mas ainda assim, o gorila, por exemplo, mantém 260 quilos, ele não come carne, né? E a gente não sabe exatamente de onde eles obtêm B12. O chimpanzé, o bonobo, porque são 3 tipos de chimpanzés, de acordo com Jared Diamond, né? Jared Diamond é o maior antropólogo do mundo. Ele lançou um livro há muito tempo atrás chamado The Third Chimpanzee, o terceiro chimpanzé, sugerindo que tem um chimpanzé, o chimpanzé pigmeu, que é o bonobo, que é a última divisão do nosso clado, como a biologia sugere, ou seja, clado é uma das classificações de família, superfamília, etc., que separa cada tipo de espécie. Então, o chimpanzé pigmeu seria a última divisão de nós, porque a gente... Uma subespécie. Exato. Ou não? Porque você tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Exatamente. Estava lembrando da biologia. Lembrou perfeitamente. No caso, Homo é o gênero e Sapiens é a espécie. Homo sapiens. Então, o que acontece? O chimpanzé, que é o que a gente conhece, tem 99% do nosso material genético. O bonobo tem 99,3%. E, em termos de genética, o bonobo é mais similar a nós. E até mesmo em termos de microbiota, de todas as espécies, eles analisaram dezenas de espécies, o bonobo tinha maior similaridade de microbiota do que nós, até mesmo do que o chimpanzé. Então o chimpanzé pigmeu, que é chamado de bonobo, ele é mais similar a nós do que todos eles. E ele não come carne, né? Ou assim como o orangotango e o gorila. Mas o chimpanzé realmente come uma vez por mês carne, né? Mas ainda assim, o que as pessoas não entendem é que a dieta desses animais é 98%, 99% fruta e vegetal. É como se eles comessem quase que exclusivamente fruta e vegetal. Na falta de alimentos, que a primatologia chama de fallback foods, eles comem qualquer outra coisa que der, porque na fome vai qualquer coisa. E o que na sua opinião, fica faltando para essas pessoas? Porque eu tenho a minha opinião médica, né? Claro. Só para não estragar a sua aqui. Vamos lá. É muito interessante, porque eu ainda não esqueci de complementar sua pergunta de cultivorismo lá atrás, sobre a parte lógica e a parte científica. Sua biografia ainda. Exatamente. Mas o que acontece? Tem 2 artigos da Catherine Newton, uma famosa primatóloga, que mostra que a dieta dos nossos ancestrais era extremamente similar à desses primatas antropóides. E esses primatas antropóides, na atualidade, quando eles vão mensurar, a ingesta, por exemplo, de vitamina C é 10 vezes mais a DRI. Ou seja, as recomendações dietéticas diárias ficam muito abaixo, em termos de micronutrientes, para nós, seres humanos, comparado a esses primatas. Aí ela pergunta, será que essa ingesta absurdamente mais alta de micronutrientes é só um subproduto da dieta deles ou prega um papel importante na imunologia, em todos os outros parâmetros de funcionamento fisiológico, né? E a gente tem um artigo do Bruce Ames sobre a Triad Theory, a teoria da triagem, que ele sugere que realmente a gente acaba envelhecendo mais rápido porque o corpo, com pouca quantidade de micronutrientes, realoca esses micronutrientes para fatores de funcionamento no momento e prejudicando o funcionamento a longo prazo e envelhecendo o corpo mais rápido. Então eu, sinceramente, sugiro que sim, os micronutrientes são demasiadamente importantes. As pessoas hoje em dia só pensam em calorias e proteína e acabam prejudicando. Mas o único, aí finalizando a sua pergunta, a única coisa que realmente falta numa dieta frugívora, eu calculo dieta com meus pacientes constantemente, etc., é vitamina B12. Se você quiser ser vegano, realmente tem que suplementar a vitamina B12. Se você não quiser ser vegano, realmente faça como um chimpanzé e come carne de vez em quando. Derivado de animal, proteína animal. Eu tenho a causa animal dentro de mim. Realmente eu viso não matar animais. Mas se a pessoa realmente ela não está preocupada com isso,
eu acho que o melhor parâmetro científico que a gente tem, que muita gente questiona veganismo, etc., é as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, todas são plant-based. Não são plant exclusively, né? Não são exclusivamente veganos, mas tem 3 a 4% total calórico de peixe ou de um pouquinho de proteína animal. É bem menos do que a gente se consome. Exatamente. As pessoas não entendem que 4% total calórico numa dieta de 2.000 calorias, e que praticamente ninguém leva uma dieta de 2.000 calorias no mundo ocidental, né? Menos que um bife, se for vendo uma refeição, menos do que um. Exatamente. É 80 calorias. Um bife tem 230. Um bife de 100 gramas. Né? Que ninguém come um bife de 100 gramas. Come geralmente mais e ainda joga uma manteiga ou um óleo ali. Então, assim, realmente, isso ninguém consegue debater. Perfil epidemiológico de civilizações mais saudáveis e longevas do mundo são as zonas azuis. Agora, e eles comem quase nada de proteína animal. Peixe e proteína animal. Exatamente. Você vai para o Japão, aquelas Blue Zones. Okinawa. Exatamente. São pescetarianos. Os centenários tendem a ser pescetarianos. Mas, ainda assim, a quantidade e a frequência... Mas é mais que 4%, vai. O último artigo que eu abri de 2009, eu acho, do Bradcox, que foi um dos cientistas que mais estudou eles, era em torno de 4%. Eu posso botar as referências na tela, eu tenho tudo. Pode até falar que sushi, sashimi é peixe cru. Exatamente. Mas o que acontece se você for analisar, eles fizeram exatamente isso no estudo. Não só eles analisaram, eles fizeram gráficos da quantidade de cada caloria que vinha de cada alimento na dieta de Okinawa e compararam também com a dieta de um japonês ocidental, de um japonês das ilhas maiores, né? Não de Okinawa, porque Okinawa é uma ilhazinha pequenininha. Eles compararam com a dieta de um japonês usual. O Okinawa consumia 39 gramas de proteína ao dia, enquanto um japonês usual acho que consumia 60. Eles consumiam 400 calorias a menos, eles tinham uma dieta bem diferente dos japoneses usuais. Você foi jogar videogame lá no Japão ou não? Não. Oh. Eu fui pra Coreia. Tá bom. Eu morei no Japão 1 mês. Ah, que legal. E gostou? Gostei muito. Deve ser... Até emagreci, só comendo a dieta do dia a dia deles lá eu emagreci, mas não me marcou ser 4% de proteína. Não, mas mas se for Tóquio, se for essas cidades usuais... Eu fiquei em Yokohama. A quantidade de proteína é bem maior, com certeza. É Blue Zones mais antigamente, né? Porque as Blue Zones já estão sendo muito corrompidas pela civilização moderna. Todas elas, inclusive Okinawa, por ter uma base americana na cidade, começou até a ter fast food. E aí realmente não tem mais o parâmetro centenário. Entende? Isso são estudos analisando eles há um bom tempo atrás. Agora já foi corrompido. Já americanizou tudo. E aí, só finalizando a questão do crudivorismo, tem esse estudo do Pottinger, tem o estudo do Weston Price, que foi um dentista que visitou civilizações primitivas por mais de 10 anos com a mulher dele e alegou que as doenças eram uma coisa da civilização moderna e da refinação de alimentos. Tem vários outros cientistas lá atrás que realmente estudaram isso e viram que realmente, por exemplo, Edward Hall sugeriu a teoria das enzimas, que cozinhar destruía as enzimas dos alimentos e isso prejudicava a longevidade dos organismos. Não tinha... Desnatura as proteínas, enzimas no caso, eventualmente. Não tinha ciência lá atrás, etc., não tinha como mensurar, só que hoje em dia, por exemplo, a gente tem dados científicos mostrando que o cozimento ou o congelamento do brócolis causa perda da mirosinase ou dano na mirosinase. É uma enzima que converte os glucosinolatos em isotiocianatos, que são substâncias anticancerígenas e que antidiabetogênicas, elas hoje em dia são correlacionadas à proteção de todo tipo de doença crônica. E realmente a enzima é danificada, né? Então, assim, por exemplo, a própria termo no dicionário, desnaturação de proteínas é a perda da atividade biológica. E quando a gente cozinha um ovo, a proteína se torna de um estado terciário, né, um estado 3D, em um estado 2D e fica duro. Não fica mais mole. Né? O que a gente faz quando cozinha o ovo? Que a clara fica sólida. Exatamente. Então, assim, mas, além de toda a ciência por trás, que aí a gente entra realmente agora na ciência, eu acho que no Brasil, eu sou o único profissional da área de saúde falando dos PRMs, os produtos da reação de Maillard.
Porque eu aprendi isso na faculdade. Da reação de Maillard. Maillard. A gente aprende Primeira vez que eu ouço isso daí. Exatamente. A gente aprende isso na faculdade de nutrição, mas meus professores completamente desconsideram. Eles ensinam, mas eles desconsideram ao mesmo tempo. E o que é a reação de Maillard? Quando a gente cozinha, não só um cozimento normal, bem suave, vai causar em torno de uma média de 30% de perda de micronutrientes em geral, ou seja, vitaminas, minerais, antioxidantes, etc. Mas, porque o que as pessoas não entendem é que esses micronutrientes são lábeis, fotolábeis, termolábeis, oxigenolábeis, ou seja, sensíveis ao calor, oxigênio e luz. Então, eles são muito fáceis danificados. Então, os fitonutrientes, ou os antioxidantes, as vitaminas, os minerais, muito fácil, ou são danificados, ou os minerais vão para o fundo da panela, né? Vão para a água. Então, não só tem a perda nutricional, e às vezes a inativação de enzimas como a mirosinase, a alinase, por exemplo, do alho, que também tem atividade anticancerígena e por aí vai, mas você também tem o que a gente chama de os produtos da reação de Maillard. Foi o Camille Maillard, foi um médico e um cientista em 1930 que mostrou que simplesmente cozinhar uma batata formava 420 substâncias tóxicas que não estavam presentes antes do cozimento. Só que, você provavelmente já ouviu... Pela desnaturação de proteínas... Porque queimar algo no fogo, bota sua mão no fogo a 250 graus e deixa ali por meia hora. O que vai acontecer? Não precisa nem de meia hora. Incinera. Exatamente. Fazer isso com alimento é uma agressão. E a gente acha que a gente está melhorando ele. É quase um insulto ao criador que faz um alimento perfeito. Por exemplo, uma banana. Você precisa cozinhar? Não. Figo? Não. Caqui? Melancia? Supostamente é para você deixar manga. Mais saboroso, né? Exatamente, mas a gente sabe que vem prontos ao paladar. Não estou entrando no mérito de saúde. Fato. Paladar. Exatamente, mas então, por que esses alimentos não precisam de cozimento e batata precisa? Por que grãos e leguminosas precisam, arroz e feijão? Por que vaca precisa? Mas para os primatas antropóides, ou seja, muita gente não entende, mas só quem tem polegares opostos, capacidade de enxergar cores e capacidade de sentir gosto doce, são só os primatas antropóides. Ou seja, um gato não sente o gosto doce. Um gato não consegue segurar uma manga e um gato não consegue enxergar cores. Então, para ele, manga verde ou madura não faz diferença. Então, podemos, obviamente, concluir facilmente que na natureza, sem ferramentas como nascemos nus e panelas foram inventadas há 5.000 anos. Não tinha garfo, prato, talher. Como que você vai cozinhar batata e comer batata e jogar sal por cima da batata? Entende? Aí, eis a grande questão. E é no dente, mano. Mas no dente dá até para quebrar o dente comendo batata, né? Então, aí, eis a grande questão. Nós somos organismos frugívoros. E o que a ciência mostra é que esses PRMs são correlacionados a doença cardiovascular, câncer, diabetes, doenças neurológicas, doenças autoimunes, machucados atléticos, perda de colágeno, ou seja, os PRMs são cancerígenos, mutagênicos, genotóxicos, citotóxicos, teratogênicos, clastogênicos, pró-inflamatórios, gerontotóxicos, tá? Ou seja, eles são toxinas do envelhecimento. E você tem exemplos de atletas de ponta fazendo essa dieta frugívora? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Eu adoro tênis, né? Novak Djokovic, ele não era nem de longe o melhor do ranking e ele tinha vários problemas de saúde. Ele foi num médico que sugeriu a ele, olha, larga o glúten, larga açúcar, come primariamente planta e come bem suave. No final das contas ele bateu todos os recordes mundiais e você vai ver ele falando da dieta dele, ele fala que ele passa o dia inteiro comendo fruta e vegetal ou em forma de vitamina ou comendo por si só e chega na janta como uma quinoa, um grão bem leve, porque ele quer se manter leve porque o esporte dele necessita disso. Então o Djokovic, ele é um adepto da... Ele não é crudívoro. Ele não é crudívoro, ele nem deve saber o que é o termo. Mas ele alega que a dieta dele... Ele acaba fazendo. Exatamente. Ele alega que a dieta dele é baseada em fruta e vegetal. Né? E um pouco de quinoa, etc. na janta. Aí a gente teve Serena e Venus Williams. Uma delas teve a síndrome de Jorsen. Eu não sei se... eu sempre erro na pronúncia. Não acompanhei. Uma delas teve uma síndrome de Jorsen, que é uma doença autoimune. E elas se tornaram crudívoras porque nada estava dando jeito na síndrome. Uma delas não estava conseguindo jogar. Elas acabaram se tornando crudívoras e alegam que a recuperação delas, o funcionamento delas, melhorou drasticamente com a dieta. E Martina Navratilova
foi treinada pelo Graham, que foi a pessoa que me incentivou ao crudivorismo, e no final das contas, ela, acho que aos 45, ganhou o Wimbledon e se aposentou. Né? Com 45? Com 45. Se não foi, se for 45 ou talvez 42, mas foi uma das maiores campeões do mundo. E ela alega, descobriu um plano secreto que me auxilia na recuperação dentro de quadra e fora de quadra, que eu me sinto muito bem e me levou ao meu auge. Né? E ela já deve estar com seus 60 anos. Agora... Sim, mas ela tem livros escritos sobre dieta, falando sobre dieta baseada em plantas, comer pouquíssima proteína animal e comer muita fruta vegetal, etc. Ela tem livros escritos sobre. Então, assim... Você começou a adotar isso com 22 anos? Já 22. Foi radical de cara ou fez uma transição? Radical de cara. Eu sou muito 880. Para mim, sabe, ou eu faço ou eu não faço. E aí, assim que eu vi, eu desci em casa, eu tinha voltado a morar com meus pais, eu tinha perdido meu lugar no jogo, porque eu viajava o mundo, né? Aí tava trocando de trabalho, tinha voltado a morar em casa com meus pais, eu tinha 22. Eu descobri, eu falei, desci na hora, eu falei, não cozinha mais pra mim, que eu não como mais comida cozida. Tenho 17 anos. Cometi alguns erros, não foi 100% da noite pro dia, mas foi 98, 99. E você consegue manter sua vida social? Porque às vezes eu escapo, eu faço o jejum intermitente. Quando eu escapo do jejum é quando eu vou para algum evento social aí pela situação. Você tem que falar, não estou comendo agora. Eu acabo não fazendo isso daí. Eu acabo entrando no jogo. Né? Eu faço duas coisas. Ou eu posso levar a comida, ou eu falo, realmente, eu estou aqui para interagir com vocês, porque a gente pode ir para o restaurante, mas comida tem em casa. A gente vai geralmente para o restaurante para socializar, para ver nossos entes queridos. Né? Então, assim, eu só falo que sabe, é que hoje em dia todo mundo me conhece, sabe que eu não vou comer comida cozida, know the drill. Mas realmente eu só socializo amando o próximo e esperando amor e respeito, né? Ou seja, você pode fazer o que você quiser, eu só respeitar o que eu quero fazer. Perfeito. Entende? Se alguém chega na minha casa e é um fumante, é um alcoólatra, é um drogado, né, que não acontece porque eu não convidaria, eu não entraria, eu não socializaria com o que ele está fazendo, se eu não concordo com a coisa. Né? Que minha mãe às vezes compra comida industrializada se alguém visita a casa dela, aí eu falo, mãe, se eu te pedir, você vai me comprar uma maconha? Você vai comprar cocaína para mim? Não vai. Então por que você vai comprar uma coisa que nem você come e você sabe que faz mal à pessoa a nível científico? Porque a gente é socialmente aceitável drogar as pessoas com comida. Porque a gente ainda não começou a ver açúcar refinado, farinha, como droga. Mas a gente sabe que é droga. Carne processada, de acordo com a OMS, que tem um lobby ali financeiro de acordo com a OMS, carne processada é cancerígeno. Tem que pensar economicamente, né? Quem é que ganha dinheiro você fazendo uma dieta crudívora? Exatamente, mas só que aí, né? Se a OMS alega que carne processada é cancerígeno, como que mães e pais ainda mandam seus filhos para a escola com presunto, com mortadela? Eu não consigo entender. Porque se eu quero que meu filho tenha um bom desenvolvimento anatômico, por exemplo, para ser bonito, para atrair mulheres e ter uma família, ser um homem funcional na fase adulta, eu não vou dar lixo industrial para ele. Eu vou botar o garoto para treinar desde pequeno, eu vou botar o garoto para pegar sol, eu vou botar o garoto para dormir cedo e vou, por exemplo, prejuízo no sono prejudica o hormônio do crescimento. A gente sabe que o horário de secretar o hormônio de crescimento é durante o sono. Se você tem vários prejuízos no sono, em termos de cronodisrupção, etc., você vai ter menos hormônio de crescimento, vai ter prejuízo no crescimento da criança. Eu quero o quê? Meu filho forte. Sim. Entende? Prejuízo no sono, como hoje em dia os pais deixam filhos no celular usando luz azul do teto até meia-noite. Isso é prejuízo no aprendizado da criança, prejuízo na formação neurológica. A criança vai crescer mais burra e aí vai ser culpa de quem? Dela que não é, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tinha um baixíssimo... Isso da luz azul, para mim, faz total sentido. Não existia luz azul, era fogo. Né? A noite era fogo. Exatamente. Foi o que o Satchin Panda... Isso faz totalmente sentido. Né? Exatamente. Foi o que o Satchin Panda descobriu, que foi um cientista do Salk Institute, que ele é o principal... Depois só que veio o filtro de luz azul no celular. Né? Mas provavelmente eles já sabiam antes que prendia a nossa atenção, tirava o nosso sono. Aí quando veio à tona, não, vamos fazer um negócio um pouquinho mais politicamente correto para você ativar. Para não tomarem processo também, né? Provavelmente. Para eles não tomarem processo. Exatamente.
E hoje em dia a gente já sabe que a luz azul prejudica o sono, que vai prejudicar o aprendizado, vai prejudicar o hormônio de crescimento, prejudica a imunidade, prejudica o controle glicêmico, prejudica o controle de peso, aumenta a incidência de doença cardiovascular, aumenta a incidência de câncer e por aí vai, né? Então, assim, mas voltando para os PRMs, desculpa a viagem toda, os subprodutos da glicação avançada, que é uma das toxinas do cozimento mais estudadas, são encontrados em tecidos cancerígenos, em pessoas acima de 40 anos de idade em altos níveis séricos, ou seja, pessoal, no sangue, aumenta a atrofia cerebral de até 6% ao ano. São encontrados em tecidos cancerígenos, aumenta a atrofia cerebral de 6% ao ano, correlacionada com todo tipo de doença neurodegenerativa, aumenta a incidência de doença cardiovascular, aumenta machucados atléticos, aumenta problemas ósseos, aumenta problema com colágeno, aumenta tudo. Então, como que a gente cozinha sem ninguém Você questionar falou isso? bem mais que eu e não tomo água. Desculpa. Eu tô com sede aqui, tô com pena de você. Finalizando, os produtos da reação de Maillard, essas toxinas do cozimento, são um dos grandes problemas de cozinhar. E ninguém entende. E o outro problema do cozimento é comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Eu diria como a China na infância, né? Então, até hoje, mesmo com a mudança de dieta, eu ainda tinha. Eu fiz cirurgia tem 9 meses. O cirurgião ficou impressionado porque eu fiz a cirurgia. Com a cicatrização? Não só a cicatrização. Eu saí da sala de cirurgia, entrei em jejum, né? Já tinha começado o dia em jejum. Fiz 4 dias de jejum. Quando quebrei o jejum, já estava na horta capinando, colhendo manga, etc. Depois de uma cirurgia de ginecomastia, ou seja, da remoção da glândula, né? E um pouco de lipomastia ali. E mesmo assim, não tomei antibiótico, não tomei anti-inflamatório e não tomei o analgésico que eles recomendam. Estou vivo mesmo depois de uma cirurgia. E a sua recuperação foi... Ele ficou impressionado, quis até fazer uma live pro canal dele, porque ele nunca tinha visto nada igual. Não tem nem cicatriz. Não é mesmo? Poxa. Porque a gente sabe que pessoas mais jovens têm mais células-tronco e reparam melhor. Ou seja, um idoso ele leva 6 meses para reparar um osso quebrado. Uma pessoa jovem vai levar 1 mês, pouquíssimo tempo. Então, assim, devido a todos esses fatores de estilo de vida, toda a literatura aponta que isso é anti-aging. O horário de sono, o nível de atividade física, a dieta, principalmente, seus fitonutrientes horméticos e a baixa quantidade de proteína, ligando a MPK, FOXO, sirtuínas, infrarregulando mTOR e IGF-1. Bom, cada palavra que ele falou aqui, ou frase, seria tema para uma ou várias conversas, tá? Então não fiquem desesperados, até eu me perdi um pouco aqui. Isso são coisas que eu gosto de estudar. Mas vamos lá, vamos trazer um pouquinho para a vida das pessoas aqui, Eduardo. Você falou, chegou aqui, já lançou cronobiologia, crononutrição. Você falou que você se adequa muito bem em qualquer ambiente, qualquer horário, por conta dessa questão. Explica um pouquinho pra gente. O que seria isso daí e o que a gente pode trazer de prático para a nossa vida? Excelente pergunta. Primeiro de tudo a gente tem que entender que esses mecanismos biológicos que nós compartilhamos com todo tipo de espécie vêm desde o início da evolução, é contemporâneo à vida. Então, uma mosquinha de fruta, um fungo, um rato, um C. elegans, uma minhoquinha, já tinham essas sinalizações de IGF-1, insulina, de formas homólogas, ou seja, de forma primitiva, mas extremamente similar ao que a gente tem hoje. Então, tudo que a gente, por exemplo, a jejum e funciona, plantas jejum e funciona. Muita gente não sabe que plantas têm cronobiologia. Plantas, quando está luz, elas literalmente jogam suas folhas para o alto, querendo captar a luz. Quando realmente cai o dia, elas entram no modo de dormir, hibernação e de reparo. Então, muita gente não entende que elas têm um relógio biológico, assim como ratos têm, mosquinhas de fruta têm, e nós também temos um relógio biológico. O nosso relógio biológico fica no núcleo supraquiasmático, ou seja, a gente chama de the master clock, o relógio mestre. Hipotálamo. Exatamente. E aí, de lá, o relógio mestre manda sinalização para os relógios periféricos, ou seja, os órgãos têm seus relógios, o pâncreas tem o seu relógio, falando a hora de secretar insulina. E dentro das células pancreáticas, cada célula também tem seu relógio específico. Ou seja, tudo é coordenado de acordo com o Sol. Os organismos vivos no planeta Terra foram, ao longo da evolução, feitos para se coordenar com luz e escuridão.
luz e escuridão. E no inverno, clima temperado, hiberna. Ou fica deprimido. Uma das maneiras de você se defender da falta de energia, digamos assim. A depressão sazonal que acontece, na verdade, é muito mais nos países fora dos trópicos, devido a, obviamente, a normal incidência de sol e todos os fatores de cronobiologia sendo corrompidos. Porque eu estava em Portugal, 9h30 estava escurecendo. Né? Então, você perde exatamente a noção do dia, porque aqui dentro dos trópicos... É tido como um mecanismo de defesa até, né? No inverno você tem que armazenar energia. Exatamente. Então, fica mais deprimido que você vai ficar mais na sua toca e não vai consumir tanto. Né? Exatamente. Então, Tem gente que descompensa. Né? Cronobiologia é só o estudo do tempo dentro da vida, ou dentro do ser humano, no cronobiologia humana, né? Então a gente começou a entender que, por exemplo, a própria OMS classifica shift workers, trabalhadores noturnos, como possivelmente cancerígenos. A gente sabe que eles têm 3 vezes mais incidência de câncer, doença cardiovascular e diabetes por ter o ritmo biológico errático, né? Então, assim, muita gente não sabe, por exemplo, muito paciente meu vem, mas fruta não vai aumentar a minha glicemia. Eu falo, olha, os dados científicos mostram que, por exemplo, privação de sono de 2 horas por dia em 5 dias na semana, você já testa pré-diabético. Ou seja, às vezes não tem nada a ver com dieta e a pessoa está achando que o colesterol dela é alto. Fatores de crononutrição, por exemplo. Jantar tarde da noite, depois das 7 horas da noite, liga genes pró-inflamatórios, aumenta a pressão, glicemia, insulina, triglicerídeos, colesterol. E ninguém sabe. Aí a pessoa às vezes vai ver a glicemia dela alta. Eu tô comendo muita fruta, meu médico falou para eu reduzir meu consumo de açúcar. Mas às vezes não é o consumo de açúcar dela. É que ela tá jantando tarde, tá dormindo pouco. Mas a quantidade não entra na conta? Se come muita fruta, vai engordar. Entra na conta sim. Mas a quantidade de fruta que a gente tem como muito é pouco. Porque os nossos mecanismos biológicos foram evoluídos por milhões de anos para... Você acredita que eu como 5 quilos de comida ao dia? Eu não. 3 quilos só de fruta ao dia. Eu passei o dia com você ainda, mas você me falando assim, eu não acredito. 3 quilos de fruta ao dia, e se você ver... que você está me falando. E se você for ver o abdômen eu mostro no canal no YouTube, sim. Eu mostro as refeições, etc. E todo mundo que já conviveu comigo, eu rodo retiros lá em casa, né, que é uma espécie de um sítio para rodar retiros, e as pessoas convivem comigo e veem eu comendo até 3 quilos de fruta numa só refeição. Então, o que acontece? A fruta, ela tem inúmeros mecanismos biológicos anti-obesogênicos. E eu quero ver, eu posso citar dados científicos, obviamente, fruta sendo inversamente correlacionada ao sobrepeso e obesidade. Várias pesquisas médicas e científicas mostrando isso, que quem come mais fruta tem menor IMC. Entretanto, me mostra um frugívoro obeso. Não existe. Você não vê uma pessoa que come fruta pra caramba. E vegetariano? Não tem nenhum obeso? Muitos. Porque vegetarianos comem farinha, massa, trigo refinado, óleos de soja e por aí vai. Eles comem muita besteira. Mas, obviamente, os controles de saciedade, fome, né, os hormônios grelina, leptina, a homeostase energética no nosso organismo depende mais do que só dieta. Fato. Não estou dizendo que só a dieta vai influenciar. Como você casa o jejum com essa crononutrição ou cronobiologia? Uma excelente pergunta. O que a gente agora está chamando, a gente nem fala mais de jejum intermitente tanto na ciência. A gente tem chamado de time restricted feeding. Porque os dados científicos começam a mostrar que é uma das coisas que eu sempre critico. O pessoal só pensa em jejuar até o meio-dia, mas só que janta até as 10 horas da noite. E o que o Satchin Panda mostrou, o que os cientistas de crononutrição têm mostrado, é que jantar tarde é bem pior do que tomar café da manhã cedo. Entende? Porque nós somos criaturas diurnas e não noturnas. Então você começa a desregular um monte de biomarcadores e, obviamente, teve uma pesquisa recente que eu mostrei no canal, que eu botei o nome do título do vídeo, o melhor jejum de todos é esse, alguma coisa do gênero. Onde a gente já sabe há mais de 100 anos que a restrição calórica aumenta a longevidade em modelos de animais, ou seja, restringir eles em 30% de calorias, aumenta muito o tempo de vida dependendo da espécie, né? E aí eles começaram a fazer o quê? A gente sabe que jejum intermitente, já há mais de 50 anos também, aumenta o tempo de vida de espécies animais. E aí eles falam, olha, então vamos testar em ratos restrição calórica,
jejum intermitente e se preocupar também com a crononutrição, que no caso dos ratos, eles são noturnos e não diurnos, então eles são feitos para comer de noite. Então, isso tudo, sensacional. Continue. Então eles aumentaram o tempo de vida de ratos em 35%. Só a restrição calórica aumentava em 10%, só o jejum intermitente aumentava em 10%, se juntasse os três aumentava em 35%. Então, sim, nós não somos feitos só para o jejum intermitente, mas para também respeitar a rotação da Terra em relação à rotação do Sol em relação à Terra. Ou seja, respeitar o ciclo vigília, sono. Vigília, sono. São 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, que foi ao longo de toda a história. Agora, são 20 horas de luz, 4 horas de meia escuridão, porque as pessoas deixam a luz acesa no banheiro, vão mijar e acendem a luz no banheiro, tem todos os luzinhos, Wi-Fizinhos ligados no quarto, e aí não sabe porque dormem mal. Né? Perfeito. Então, se for para comer, que coma durante o dia, de preferência, nada depois das 6, 7 da noite. Exatamente. No meu caso, eu faço uma janela de 6 horas de alimentação, começando ao meio-dia e parando antes das 6 da noite. Tá, mas você falou aí de jejuns muito mais prolongados do que 24 horas, né? Exatamente. Você ficou 39 dias. 39 dias em jejum. Exatamente. Mas como é que pegou para você a questão dos micronutrientes? Porque os macronutrientes eu consigo entender. Se você tem uma reserva de gordura, você vai queimar a sua reserva energética. Exatamente. Como eu entendo, pelo menos. Talvez eu esteja errado, mas assim... E os micronutrientes? Na água que você tomava devia ter alguma coisa. Uma excelente pergunta. O que acontece? Desde a época de Hipócrates, você já vê citações de jejum. Avicena, um médico de 7.000 anos atrás, um médico árabe, ele já falava sobre jejum. Ou seja, a gente vê ao longo da Paracelsus, há 500 anos atrás, falando de jejum. Muitos médicos ao longo da história humana já falavam de jejum. Então, higienistas, ou seja, esse modelo de medicina que eu preconizo, advogo e ensino, né, e pratico, é chamado de natural hygiene, do inglês higienismo natural, ou também chamamos de a ciência da saúde, porque a gente não estuda patologia, a gente estuda as necessidades biológicas do organismo humano para ele prosperar, sabendo que se você fornece o ideal, a doença não ocorre. Tá bom. E como você sabe qual que é o ideal? Vamos chegar lá, só para responder a coisa do jejum. E aí, esses caras, há 200 anos atrás, eles perceberam isso e começaram a desenvolver um modelo de medicina de estilo de vida, onde não existia medicina de estilo de vida ainda. Era uma coisa ridicularizada, eles eram vistos como charlatões. Eles já falavam para comer com os horários do sol há 200 anos atrás. Eles já falavam de jejum intermitente, dieta frugívora há 200 anos atrás. E quando eles eram vistos como malucos completos. Hoje a gente tem dados laboratoriais para mostrar. Na época não tinha. Então, eles começaram a supervisionar jejuns desde 1830 e começaram a catalogar como se fazer isso e vendo que funcionava muito. Você fazer o quê? Número de horas, dias da semana? Entender o mecanismo por trás e poder passar um molde do que a gente chama de jejum higienista na atualidade. Ou seja, jejum de acordo com essa medicina de estilo de vida, essa medicina higienista. Então, o Shelton, por exemplo, um dos meus principais mentores e minhas principais influências, ele jejuou 40 mil pessoas ao longo da vida dele inteira. O próprio Gandhi jejuava perante os ensinamentos do Shelton. O Shelton escreveu 42 livros na vida dele inteira e ele jejuou casos que são até impressionantes de comentar. Mas pessoas indo para mais de até 90 dias de jejum. E aí a gente tem na literatura o caso... 90 dias de jejum, mas o cara estava obeso antes. Exatamente. Aí, tinha uma reserva energética. Exatamente. Tem um sobrepeso. Eu não conseguiria passar de uns 50, 60 talvez. 60 dias? Dias. Mesmo mantendo baixíssimo percentual. Desse jeito? Mesmo. Você consegue ficar 50 dias em jejum? Eu parei no 39º, mas dava para ir mais ainda. Porque o corpo ele é inteligente. A autólise é controlada, ou seja, a autofagia, essa quebra de gordura, ele começa pelo menos essencial e vai para o mais essencial. Então, por exemplo, a gente analisando hoje em dia em pesquisas médicas científicas, o primeiro tecido que ele vai é o tecido adiposo visceral. Não é a gordura subcutânea. Olha que inteligente a inteligência inata do organismo. Mais causa inflamação. Exatamente, ele joga para fora o menos essencial. Aí ele vai começar a queimar a gordura subcutânea para depois entrar em músculo, para depois entrar em órgão. Então, pessoas que morreram de inanição, as análises clínicas mostram que o cérebro e o coração estão praticamente não tocados
na inanição, depois de 70, 80 dias sem comida. Né? Como no caso de alguns integrantes do IRA, daquela facção terrorista irlandesa, que morreram com 75 dias na prisão, né, de jejum. Mas continua aí. Podemos falar enquanto toma água, Emílio, ou melhor fazer uma pausa? Pode. Não tem problema. Deixa eu só sair de quadra. Posso botar pra cá pra trás ou melhor tipo dar? Pode? Fica mais natural. A família que manda no cenário. Obrigado. Mas conta pra mim dos micronutrientes. Vamos lá. Então, aí só para finalizar, o caso mais longo na história é o do Angus Barbieri, um obeso mórbido que jejuou 384 dias só de água e alguns suplementos de vitaminas e minerais, supervisionado a maior parte do tempo em hospital. Foi publicado no Postgraduate Medical Journal, ou seja, um jornal de, não sei se é alto fator de impacto, mas um jornal confiável. 385 dias. 384 está publicado até no Guinness Book. E tem a pesquisa médica e científica de todo o caso clínico, de todo o acompanhamento ao longo de 1 ano e pouco. Então, assim, é muito impressionante, mas a gente ainda não tem todos os dados clínicos, todos os dados científicos sobre o jejum, sobre o porquê a gente realmente não sofre de deficiência de micronutrientes. Mas pode ocorrer uma baixa de micronutrientes durante o jejum? Pode. Mas eu acho, meu palpite seria que ocorre mais em pessoas que realmente já têm uma dieta péssima, não têm um estilo de vida saudável, e aí são mais propensas a desequilíbrios eletrolíticos, né? Deficiências de minerais, e aí obviamente pode ter algum problema. Mas eu, em pessoas saudáveis, realmente nunca tive... Mas na sua água, era água mineral. Água somente. Não era água destilada. Água mineral somente, mas água mineral tem... Excelente pergunta. Mas o True North Health Center na Califórnia, que é a maior clínica de jejum do mundo e publica nos artigos médicos científicos, já publicou artigo até no British Medical Journal, BMG, como a gente abrevia, eles usam água destilada, jejuam pessoas até 40 dias e nunca tiveram um caso clínico de prejuízo. Nunca tiveram mais de 30 anos abertos, mais de 30 mil jejuns supervisionados, vários dos médicos veganos que aparecem no Netflix em documentários, etc. lá. Isso eu quero ver, hein? Mas eu desconheço de algum... das grandes navegações, eles tinham o próprio escorbuto que você citou. Sim. Mas isso faltava. Eu acho que faltava micronutrientes. Eu acho que porque ele entra em jejum, ele entra no modo de conservação, que ele gasta muito menos micronutrientes. Minha humilde opinião, que eu nunca li na literatura. Mas o Shelton, todos os supervisores de jejum antigos higienistas, que eles jejuavam milhares de pessoas, né, ao longo da carreira, eles não citam deficiência de micronutrientes como um possível problema do jejum, entende? Eles citam sim, realmente não querer jejuar pessoas com doenças extremamente terminais. Aquela questão da meia-vida dos micronutrientes, das vitaminas do complexo B, que dura no máximo 1 a 2 semanas, você diria que a meia-vida fica estendida quando você jejua, se você está bem nutrido previamente. Então, aí entra uma outra questão. Na literatura a gente tem uma coisa muito bem estabelecida, que restrição calórica com boa nutrição não leva a problemas, leva só a aumento do tempo de vida. É como se o organismo entrasse num modo de conservação. Ele reduz libido, ele reduz mitogênese em troca de reparo. Então isso é uma coisa evolutiva que a gente sabe que até fungos, etc., compartilham, como o trabalho do David Sinclair, Walter Longo, vários desses cientistas são gerontologistas de Harvard, o gerontologista do Instituto Nacional Americano de Pesquisa, etc., que são famosos na literatura por pesquisar jejum e mostram, né, que restrição calórica com boa nutrição não leva a problemas, só leva a melhorias na saúde. Né? Mas com boa nutrição, que eles sempre enfatizam, entende? Não é uma modelo anorexia tomando refrigerante e comendo salgadinho. É dieta saudável, rica em micronutrientes. Uma questão polêmica. Você falou de um monte de situações aqui e citou a palavra cancerígeno. Você já curou alguém que tinha um câncer só com a dieta? Boa pergunta. Lá no canal, eu pego... O que acontece? Eu não publico nos artigos médicos científicos. Né? No seu caso, são relatos de casos. Exatamente. Tem baixo impacto do ponto de vista científico, mas eu quero saber individualmente. Exatamente. Então, o que acontece? Eu escolhi ser realmente uma figura pública, ser um youtuber, estar nas mídias sociais, porque eu acho que se eu for para o meio acadêmico,
eu vou privar dezenas de milhares de pessoas a obter essa informação. E se você for ver os depoimentos de pessoas que começaram a seguir meu trabalho e alegando o que elas reverteram, o que elas melhoraram na saúde, é impressionante. Eu tenho um depoimento lá no canal de uma senhora que ela chegou numa igreja adventista onde eu estava palestrando, chegou chorando, e aí ela esperou acabar o depoimento, acabar a palestra e veio dar o depoimento dela, eu gravei e botei até no canal. Ela fala que ela foi diagnosticada com um tumor de 16 ou 18 centímetros no intestino. E isso foi durante a época de Covid, eles não podiam operar, que as alas estavam cheias, mas marcaram a operação dela para daqui a 30 dias e pediram para ela voltar em 30 dias. Ela foi para casa, já me assistia há 5 anos e não seguia nada do que eu falava. Mas assistia, porque tem muita gente que é assim. E aí ela falou, se esse garoto consegue, eu também consigo. Vou fazer isso. O garoto era você no carro. Exatamente. Porque se eu faço a barba, fica cara de garotinho. Tá bom. Aí ela me vê como um menino. E aí, no final das contas, ela alegou, e eu não é minha paciente, eu não estou falando que eu supervisionei nem nada, mas ela alegou que ela jejuou por 26 dias só de suco de fruta, bebendo bem pouco suco de fruta, ou seja, uma restrição calórica severa só de... Então ela não fez jejum. Fez um jejum de sucos, digamos assim, não um jejum completo de água. Mas quebra o jejum, né? Quebra completamente, concordo plenamente. Mas quanto menos calorias, menos proteína você consome, na nossa perspectiva higienista, é mais perto de um jejum. E a gente já começa a mostrar alguns dados sobre isso na literatura. Né? Como a Fasting Mimicking Diet. Tomar suco até as 6 da tarde e depois ficar em jejum. Exatamente. Como a Fasting Mimicking Diet do Longo, que ele mostrou que realmente funciona bem similar a um jejum. Né? Como é que é isso daí? A dieta que mimetiza o jejum. Exatamente, exatamente. O Longo é o maior cientista de jejum da atualidade. Ele fez pesquisas brilhantes como Fasting Mimicking Diet Induces Multiple System Regeneration, ou seja, dieta que imita jejum induz regeneração múltipla dos sistemas. Ele mostra na pesquisa que começa a regenerar cérebro, começa a regenerar músculo, pâncreas, coração, osso, tudo começa a ter uma melhoria assim que você entra em jejum. E uma dieta que imita jejum, não é nem um jejum completo, né? Que nós higienistas acreditamos que um jejum completo seria mais potente. Vou colocar isso aí para os meus pacientes com Alzheimer, o que acontece. Ele tem pesquisa sobre doenças neurológicas e a Fasting Mimicking Diet, impressionantes os resultados. Mas ele também tem pesquisas mostrando Fasting Mimicking Diet induces NGN-driven beta cell pancreatic regeneration. Ou seja, que uma dieta que imita jejum induz um gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe, que é o gene que produz as células beta, induz outros 2 genes a produzir as células beta-pancreáticas. E quando você começa uma dieta que imita jejum, ou seja, uma restrição calórica severa, só 600 calorias, com dieta baseada em plantas, né, comer muita planta em restrição calórica, literalmente liga esse gene. E ratos conseguem regenerar as células beta-pancreáticas e seres humanos, ele já testou também em seres humanos, obviamente muito mais criterioso, mais suave, mas mostrou regeneração, menos regeneração, mas ainda assim mostrou regeneração. Ou seja, uma possível cura da diabetes tipo 1 com o jejum. Né? Só para a gente deixar claro. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, mas assim. Publicado na Cell. E os artigos dele são publicados todos na Cell. Ou seja, um dos jornais de mais alto fator impacto do mundo, mais respeitados do mundo. A equipe dele é super, ultra, mega... E como é que você faz o seu corpo pensar que está em jejum? Como é que é essa dieta que mimetiza o jejum? A gente tem Nutrient Sensing Pathways, vias de sensibilidade de nutrientes. Então, a sua corrente sanguínea está sendo constantemente analisada pelo seu cérebro para ver se tem muito nutriente ali ou se não tem muito nutriente ali. Se tem muito nutriente, muita caloria e proteína, a gente chama a gente liga 2 meios de mitogênese que são chamados na literatura de mTOR, ou seja, alvo mamífero da rapamicina, e IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. E esses 2 mecanismos estimulam mitogênese no nosso corpo, que inibem a autofagia, ou seja, o corpo ele entende, ele é como se fosse um pedreiro. Você dá muito tijolo de construção para ele, ele vai construir a obra. Você tira os tijolos de construção para ele, ele vai reparar a obra. Então é uma gangorra, é como se fosse um seesaw de reparo, crescimento. Reparo, crescimento. Então quando você come, quando você entra no estado anabólico depois da refeição, ele entra no estado de crescimento.
Quando você entra num estado de jejum, ele começa a sentir pouco nutriente na corrente sanguínea, aumenta o glucagon e, obviamente, vai aumentar aí como eu falei, FOXO, que é um gene de reparo, a AMPK, que é um gene também que é ligado quando tem pouco carboidrato, e as sirtuínas, os SIRTs, como a gente chama, Silent Information Regulator. Então, o que acontece? O corpo ou ele repara ou ele cresce. Então, quanto mais próximo de um jejum, a nossa perspectiva higienista, mais ele está reparando. E o longo começa a mostrar, em poucos dados ainda, com as pesquisas dele, que a nossa perspectiva lá de trás estava certa. Mas o que mimetiza o jejum? Um alimento que fala, não, esse alimento é como você ingerisse boa pergunta. E não boa pergunta. O seu corpo vai achar que você está em jejum. Boa pergunta. E aí a gente entra em hormesis, como é chamado na ciência, ou seja, a hormese. O termo literalmente de o que não me mata me torna mais forte. Ou seja, David Sinclair, entre outros, começaram a provar que vários fatores de estilo de vida, não só o jejum, ligam os mecanismos horméticos. Tá? Então a gente tem pesquisa do Sinclair, por exemplo, publicada até mesmo na Cell, Hormetic Phytonutrients, fitonutrientes horméticos, que, olha que interessante o que eles chegaram à conclusão e é muito brilhante. As plantas são estressadas por fatores bióticos e abióticos. Ou seja, elas são estressadas por um insetinho que vai tentar comer ela e ela não tem como sair do lugar. Ela é estacionária. Biótico. Exatamente. Então ela tem que se proteger. Ela produz ali um agrotóxico para se proteger do inseto. Assim como tem os fatores abióticos, que é, por exemplo, uma geada, um vento, o clima muito quente. Então ela acaba produzindo o quê? Quanto mais estressada a planta, mais ela produz esses fitonutrientes horméticos para ela. Ou seja, ela induz a hormese nela. Através do tomate, por exemplo, é tudo colorido vermelho. Isso aí é a proteção dele. Só que, quando a gente vai comer as plantas, a gente faz o que a gente chama na ciência de xenohormesis. Xenohormese. Xeno é de fora, externo. Então, hormese, o que não me mata, me torna mais forte. Então, a gente literalmente se beneficia dos compostos que as plantas se produziram para se proteger, comendo elas, e a gente liga nossos mecanismos de prolongevidade. Entende? Então, eu sei que é muita coisa para entender, pessoal, mas não só o jejum liga os mecanismos horméticos. Sauna, frio, ficar sem fôlego, ou seja, correr muito intenso por alguns minutos, ficar sem fôlego, o jejum... fatores dietéticos aí que mimetizam o exatamente, jejum. Exatamente. Como a gente sabe que o resveratrol, por exemplo, é um anti-aging mimetics e um anti-diabetic mimetics, ou seja, ele imita fatores antidiabetogênicos e anti-envelhecimento no nosso organismo, né? O resveratrol é um fitonutriente da uva, que é tão famoso que todo mundo quer beber vinho por causa disso, mas é muito mais saudável pegar direto da uva, né? Muito bom. Poxa vida. A coisa vai longe. Densa a conversa aqui. A coisa vai longe. Mas eu sei que eu sou visto como maluco por muita gente, mas eu acho que eu sou um visionário só um pouquinho à frente do meu tempo, porque eu vi isso há 17 anos atrás. Só não tinha a terminologia científica para explicar o que eu estava vendo. Quando eu prescrevo o jejum para os meus pacientes, eu falo para eles que o café sem açúcar e sem adoçante não quebra o jejum. O que você acha disso? Vamos lá, eu posso ser sempre sincero, né? Eu posso ser sempre sincero. Pode falar do jejum, pode falar do café, né? Exatamente. É porque assim, eu acho que... O que quebra o jejum é o que faz liberar a insulina, que vai neutralizar... Enfim, qual que é... Eu acho que o ser humano, hoje em dia, só fazer um comentário off, eu acho que o ser humano hoje em dia está tão polarizado que ele não aceita mais opiniões diversas. E aí tá tudo certo, a gente divergir em algumas opiniões. E eu não vou xingar ninguém por causa disso, não vou odiar ninguém por causa disso. Não vou te xingar, pode falar o que você acha. Exatamente. Porque na internet, realmente, você fala qualquer coisa contrária que as pessoas acreditam, elas estão te xingando e mil coisas, né? Mas, eis a grande questão. O que acontece? Concordo plenamente. O mecanismo de inibição da autofagia é calorias, é a insulina e por aí vai. Mas, nós higienistas, eu acho que quanto mais você está crudívoro, quanto mais você está realmente vivendo de acordo com a natureza, os neurocircuitos, parece que nossos instintos falam e mostram exatamente o que eles acham. Então, assim, eu vejo que quando eu estou em jejum, até mesmo uma água de coco ou um café, que eu nunca mais realmente tomei café, mas qualquer coisa que eu me estimulo,
quebra o jejum, entre aspas. É uma quebra muito ínfima. Mas ainda assim, ele bota ele para trabalhar um pouco. Então, assim, tecnicamente, eu não me preocuparia com café na quebra de um jejum, ou não me preocuparia com uma água de coco ou uma água com limão. Mas, na prática, para nós, na prática... A água de coco, para mim, quebraria. Porque tem gordura, vai dar um pico de insulina. É muito pequeno. Mas, ainda assim, o que eu estou querendo dizer é, nós higienistas, para nós, jejum é só água. Jejum higienista, por isso que a gente discerne. Porque é como os animais fariam na natureza. E a gente faz só com água. Por isso que eu jejuei 39 dias. Para reparar certos danos do passado que não tinham sido reparados nem com esse meu estilo de vida super ultra mega saudável. Só com água mineral. Aí certos higienistas antigos sugeriam água... Existe um debate dentro do higienismo qual seria a água ideal, né? Se água mineral, água destilada. Cada tipo de profissional e instituição acaba recomendando uma diferente perspectiva, né? Dentro dessa perspectiva. Mas a água, alguns falam mineral, alguns falam água destilada. Você falou um negócio que me intrigou aqui um pouquinho, Eduardo. Você falou que abriu mão do meio acadêmico e foi para a parte social, para as redes sociais. Por que você falou que isso aí teria um conflito? Por que teria conflito? Por que você não pode ir para o meio acadêmico e gerar publicação? Não teria conflito nenhum. O problema é que para eu conseguir alcançar a quantidade de pessoas que eu alcanço hoje em dia, os seguidores, etc., alcançar... Por exemplo, eu tenho 10 livros publicados, eu tenho um TED Talks, entende? Sim. Eu sigo muito da academia, ou seja, tudo que eu falo, eu estou referenciando. Eu sei o nome das pesquisas. Os meus livros... Um deles são 640 referências numéricas bibliográficas. Entende? 640 leva tempo para pesquisar. Sim. Então, assim, eu não estou falando da minha cabeça, mas para eu ir para um mestrado, um doutorado, começar a publicar artigo, começar a seguir esse caminho, eu teria que tomar muito tempo por um caminho que eu não acredito tanto no momento. Eu acredito, mas eu... menos impacto com o jeito que você está hoje. Exatamente, porque as pessoas, por exemplo... Eu fui a primeira pessoa de falar de jejum no Brasil. Quando nem se existia termo jejum intermitente, eu já estava falando de jejum e jejum intermitente. E eu já estava fazendo jejum de água há 17 anos atrás. A gente não tinha nem o termo na ciência, né? O longo, todos os pesquisadores de jejum da atualidade, quem começou a falar, Mark P. Madison, Luiz Fontana, Sinclair, eles não tinham nem começado a fazer ainda pesquisa de jejum intermitente ainda, e eu já estava falando de jejum no Brasil. Entende? Então, eis a grande questão. Se não fosse, por exemplo, eu tenho um livro chamado Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza, com centenas de referências bibliográficas, etc. E se eu não tivesse ali, atrás do computador, produzindo livros, produzindo conteúdo, mostrando às pessoas a parte didática que outros cientistas estão fazendo, muita gente no Brasil não estaria sabendo o que é frugivorismo, crudivorismo ou jejum. Entende? Talvez não tivesse acesso nem ao que esses cientistas estão fazendo. Exatamente. Quem que tem acesso? Até mesmo nós, na área acadêmica, sim. Até mesmo a gente sai da faculdade, a gente nunca ouviu o nome, sabe? Pesquisa do Longo mostrando regeneração de células beta-pancreáticas, pelo menos em ratos, e o início disso em seres humanos. Ninguém nunca ouviu. Entende? Se não fosse eu trazendo lá de fora, lendo os artigos, compilando, etc., a maior parte das pessoas não teria acesso a essa medicina e não saberia o que é crononutrição, cronobiologia. Eu comecei a falar disso já há muito tempo. Então, assim, eu acho que o meu trabalho é realmente em frente às câmeras. Porque eu queria estar publicando artigo. Porque talvez estaria sendo mais respeitado para nós do meio acadêmico. Mas as milhares de pessoas que me seguem iam estar perdendo muita informação de alto nível. Das outras dietas que a gente vê aí muito, vamos lá, elogiadas no meio científico, claro. Que críticas que você teceria, por exemplo, à dieta do Mediterrâneo? Vamos lá. O que acontece? Dentro da nutrição, a gente tem que entender que, dentro da medicina de estilo de vida em geral, você ter uma dieta boa ajuda. Ter uma dieta boa e treinar ajuda. Ter uma dieta boa, treinar e dormir cedo ajuda. Ter uma dieta boa, treinar, dormir cedo e pegar sol ajuda. Então, cada fator de estilo de vida que a gente consegue acumular a nosso favor, melhor é. Então, dentro do mundo da nutrição, continua o mesmo parâmetro. Por exemplo, a gente tem uma dieta, a gente tem um artigo publicado pelo David Jenkins, foi o criador do índice glicêmico, é um médico vegano, americano, canadense, que ele é um senhorzinho, já deve ter uns 80 anos. E ele criou o índice glicêmico, sei lá, 30 anos atrás. E ele fez uma dieta chamada o Jardim do Éden.
The Drive for Cholesterolemia, ele fez uma pesquisa sobre doença cardiovascular e colocou pessoas numa dieta frugívora, numa dieta neolítica, seria uma dieta vegana, né, baseada em amido, ou seja, comida cozida, arroz, feijão, né, e colocou as pessoas numa dieta da Associação Americana do Colesterol. E todas tiveram melhoras. Por quê? Porque tirou as pessoas de uma dieta... Exatamente. Vários biomarcadores de doença cardiovascular melhoraram drasticamente. Só que ele tirou as pessoas de uma dieta usual péssima para uma dieta melhorzinha. E a dieta da Associação Americana do Colesterol já teve melhoras. A dieta neolítica teve melhores em cima das melhores deles. E a dieta dos símios, que ele chamou, né, a dieta dos primatas, que ele botou as pessoas para comer 2.500 calorias de fruta e vegetal, e teve os maiores movimentos intestinais da literatura médica científica já reportados, como ele fala, teve a melhor melhora. Entende? A dieta frugívora foi onde eles melhoraram os biomarcadores. E na dieta frugívora, você naturalmente também já exclui o glúten. Exatamente. Você exclui lactose, glúten, comida cozida em si. Ele cozinhou alguns vegetais na pesquisa, mas era fruta, vegetal e castanha. Você devia abrir um restaurante só de frugivorismo. Convidei ele para almoçar antes, eu falei, mas como é que eu vou levar o Eduardo aqui? Ele vai socializar comigo, ficar conversando, eu vou... Não, eu posso ir para restaurante. É que eu realmente estava um pouco corrido, mas eu posso ir para restaurante. Eu tomo um suco de laranja, eu como uma salada, peço às vezes uma salada de fruta. Eu tenho que ser um pouco criterioso, seria melhor um buffet, né? Mas dá pra ir. É que realmente estava um pouco corrido, eu precisava passar lá no... Não, foi o que eu tô falando. Sim. Tem que ter um restaurante com o seu perfil aí. Mas aí, você entende a questão? A dieta mediterrânea, comparada às usuais, é excelente. É uma das melhores dietas que tem por aí. E a gente sabe de ver isso nos estudos. Você colocaria o frugivorismo num patamar acima apenas isso. Exatamente. Especificamente ao... Exatamente. Comparado às dietas usuais, é melhor até do que muita dieta vegana por aí. Porque o pessoal muito vegano consome muita comida industrializada. E para mim, comida industrializada vegana é pior até mesmo do que proteína animal. Quando foi a última vez que você usou um antibiótico? 17 anos. A última vez que eu usei qualquer coisa sintética ou comida cozida tem 17 anos. Né? Mas antibiótico realmente... Vamos lá. Quando você ficou doente a última vez? Você nem lembra? 18 anos, talvez 19 anos. Bem antes do fruge. Né? O frugivorismo. Né? Desde que eu comecei o frugivorismo, eu nunca mais peguei nada. Nada. Como eu falei, recuperei de uma cirurgia sem antibiótico, sem analgésico e sem anti-inflamatório. E sem dor. É impressionante a coisa. É impressionante. Mas aí é que eu falo para os meus pacientes. Existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. Quando eu plantei lá em casa, eu tenho um quintal com 350 árvores frutíferas. Eu plantei manga, banana, jaca, maçã, figo. Figo, a árvore cresce e fica desse tamanho o tronco. Não cresce direito e não dá figo direito. Maçã, morre. E banana, jaca e manga, cresce adoidado, você não precisa fazer nada. Você vai para Portugal, todo mundo tem uma árvore de figo enorme no quintal, dando muito figo, mas as bananas não crescem. Manga não cresce. Jaca não cresce. Por quê? Porque as condições biológicas para aquele tipo de organismo vivo não são devidamente fornecidas. Não estou sugerindo que a gente é planta. A gente não puxa nutriente do solo, a gente puxa da comida, a gente precisa de atividade física, elas são estacionárias. Mas as necessidades biológicas, o conceito é o mesmo. Quando você fornece a condição ideal, o organismo prospera. Quando você fornece mais ou menos, o organismo sobrevive. Quando você não fornece nada direito, o organismo morre. Você tem filhos? Não, infelizmente não. Adoraria, mas ainda não chegou a hora. Não achei a parceira adequada. Não, perfeito. Eu pergunto porque lá em casa eu tenho 3 meninas. E cada legal. Semana uma está encatarrada lá. Vai para a escola, traz os vírus para casa, mas eu parei de ficar doente quando eu comecei a emplacar mais 2 hábitos. Um, a gente já falou aqui, que é o jejum intermitente, e outro, que mesmo aqui no frio do inverno de São Paulo, eu tomo banho gelado todo dia. Legal. É uma coisa que eu faço para estressar meu sistema circulatório, a parte ativar a imunidade. E eu não fico doente lá em casa, mas legal. Elas estão sempre encatarradas. Esse é um fator que tem sido bem provado na ciência, né? O método Wim Hof e a crioterapia. Mas o que eu sugeria, tenta dar muita fruta e vegetal e tira substâncias alergênicas como leite e amido cozido delas
por uns dias só. O resultado, eu sofri de doenças respiratórias alérgicas e inflamações, rinite, faringite, sinusite, laringite, a infância inteira, até os 22 anos. Cortei a comida cozida, foi assim, foi na hora. O meu otorrinolaringologista falou, você vai operar, mas realmente isso nasceu com você, isso nunca vai ser revertido 100%, a operação só vai ajudar um pouco. Em 3 dias, eu falei, não, eu não quero operar, deixa eu tentar isso. Eu nunca tentei comer que nem um chimpanzé na selva, nunca tentei comer como animais, e faz muito lógica, né? Porque eu já tentei todo tipo de tratamento, terapia, todo tipo de cura por aí da medicina alopática e da medicina naturalista eu já tinha tentado. Só não tinha tentado comer que nem um chimpanzé na selva, que nós somos chimpanzés, já que nós compartilhamos 99,3% do material genético com eles. Polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, é exclusiva da raça dos primatas, né? Então, quando eu tentei, tudo foi embora da noite pro dia. Eu conseguia correr melhor, respirar melhor, eu sentia cheiro de quilômetros de distância. Eu falei, uou, aonde que eu entrei? Por isso que eu tô há 17 anos sem cozinhar. Não é porque eu não gosto do gosto da comida cozida. Você cozinha, joga sal e açúcar, tudo fica gostoso. Mas os resultados são tão dramáticos e, na literatura, é bem datado. Um alto consumo de frutos e vegetais em crianças, que eu tenho um livro só para crianças, né, nutrição infantil, veganismo para mães, pais e bebês, mostra que os dados são bem estipulados. Crianças que comem mais frutos e vegetais têm menos doenças alérgicas respiratórias. Por exemplo, daí você chamou de veganismo. Eu chamei de veganismo só pela popularidade da coisa. Porque realmente ia chamar dieta higienista. Quem quer entender o que é higienismo, entende? Entendi. Só por causa disso. Porque realmente eu nem queria botar esse nome. Apesar de eu acreditar na causa animal, né? Eu ainda tenho a questão da B12. Realmente, eu, por exemplo, eu não quero ficar tomando suplemento de B12. Então eu tenho uma certa coisa dentro de mim também em relação a isso. Mas eu botei realmente o nome veganismo para mães, pais e bebês, que seria uma dieta baseada em plantas, pelo menos. Eu falo isso para os meus alunos. A natureza criou por algum motivo um estoque de B12 diferenciado. Talvez já tivesse previsto que a gente ia consumir pouco. Tanta proteína, tão pouca proteína animal. Eu fiquei 10 anos para ter... A B12 é a vitamina que dura mais tempo. 3 a 5 anos. E é uma hidrossolúvel, né? As lipossolúveis são armazenáveis. A única hidrossolúvel que é armazenável. Um negócio bem curioso. Exato. Mas fala contra o veganismo total. Os veganos que me perdoem, podem me apedrejar aí, mas eu acho que alguma coisa de proteína animal você tem que ter. Pode ser esses 4% que você citou hoje. Eu sou sincero, a gente ainda não sabe. Por exemplo, já foi encontrada B12 na água. E hoje em dia a nossa água é cloretada, é fluoretada. Né? Já foi encontrada... Tem coisas que você não consegue explicar mesmo, porque você pega... Tem países que adotam o veganismo. Eu fui para a Índia, quem não acha lá na minha época de mochileiro. Totalmente vegano. E populações enormes. Eles não têm tanta carência de B12 como eu esperaria. Exatamente. Por exemplo... Mas não sei de onde que vem. Eu botei um estudo... Não sei de onde que vem a B12 deles. Quando eu tive deficiência de B12, eu tive que me deparar com isso, realmente, né? Fiquei 12 anos sem suplementar e sem consumir proteína animal. Eu fiz vários vídeos pro canal sobre deficiência de B12, sobre B12 em geral. Tem um estudo em indianos que eles têm produção de B12 antes do ilho. Antes do sítio de absorção. Pela microbiota intestinal. Pela microbiota intestinal. Só que eles migram para o Reino Unido, eles perdem. E aí a gente sabe... Então. Exatamente. E aí eis a grande questão. Por exemplo, muita gente fala, tem que manter ali acima de 500 a B12. A gente sabe que a B12 em morcegos, quando eles são capturados no verão, no inverno, é diferente de quando eles são capturados na primavera. Então, por que talvez não teria uma oscilação na B12 natural ao longo das estações? Eu só fui dosar B12 em morcego. Exatamente. Não vou falar que falta de o que fazer, mas... E também não dá para extrapolar. Eu estou falando, não dá para extrapolar. Eu sei que algum crítico vai falar, tá extrapolando de animais, etc. Tem sempre alguém, um dedo podre para... Mas eu tô só sugerindo a gente realmente levantar questões. Porque, por exemplo, essa questão, Okinawa consome 0,25% da DRI de B12 diariamente. Se a gente precisa realmente de 2 microgramas, como a literatura sugere, como que o Okinawa consome tão pouco e não fica deficiente de B12? A gente tem um estoque bom, né, de B12, esse que é o ponto. Eu não sei de onde que vem totalmente essa DRI de B12, para mim não fecha a conta também. Entende? Como outras também, né? A gente pode entrar nesse mérito, mas...
Poxa, que delícia de conversa aqui, Eduardo. Eu ficaria mais tempo aqui. Nem sei quanto tempo deu a nossa conversa aqui. Já estamos 1h30, sei lá. 1h30? Caramba. 7. Tá bom, puxa vida. Que espetáculo. Vamos Fechar? Vamos fechar aí para Claro. liberar o meu mais novo amigo aqui. Precisa ver. Aqui. Precisa ver. Agradeço. Aí o senhor chama pro canal para se inscrever e pro canal do doutor também. Tá bom. Eu tô começando, eu não tenho nem 5 mil seguidores no Instagram. Mas a gente começa por algum lugar. Começando assim. Mas você falou de fazer uma gravação pros stories? Isso, você exatamente. sugere? Como que É básico assim, ó. A gente tem que sempre... Faz no celular? Isso. Faz aqui. Eu te mando os cortes também, se quiser. Tá? Não, claro. Mas você faz do seu e depois ou você me reposta e eu faço do meu, faz do seu. A gente chama seguidores assim. A gente troca seguidores dessa forma. Eu fico... Exatamente. Fiquei bem azul, hein? Olha. Vai gravar. Ih, calma. Você falou... Desculpa. 1, 2, 3 e... Olha, gravando com o meu querido Dr. Paulo aqui, hoje, e, olha lá, equipe de gravação, podcast em breve, vou botar o Instagram dele aqui, segue ele e segue lá no canal, que vai sair os cortes, vai sair o vídeo inteiro em breve. Opa. Gravando com o meu querido Dr. Paulo aqui, hoje, e, Tá, Dr. Paulo, o Paulo, né? É que esse é o podcast em breve, vou botar o Instagram dele aqui, segue ele, segue lá no canal, vai sair os cortes, vai sair o vídeo inteiro em breve. No YouTube é o Paulo Camis. Aqui, ó. Hoje e equipe de gravação, podcast em breve. Vou botar o Instagram dele aqui, segue ele e segue lá no canal que vai sair os cortes. Entende como funciona? A gente troca seguidores dessa forma, entende? Meu querido Dr. Paulo aqui. Que aí todo mundo que você tem e não me conhece vai me seguir, e todo mundo que eu tenho que não te conhece não tem problema. Eu realmente faço. No YouTube eu tenho bastante seguidores. Eu já tenho mais tempo. Mas eles interagem pouco. O Insta é óbvio. Eu tô trabalhando com isso há muito tempo. São quase 200 mil seguidores no Insta, quase 500 mil no YouTube. E mas você consegue monetizar bem isso aí? O YouTube mês passado é flutuação, mas o YouTube mês passado deu 14 mil reais. Às vezes pode cair para 2, já caiu para 20, né? Mas uma média antes dessas novas atualizações era 5 a 7 mil. Né? Aí agora, seguidores lá? Agora tá 450 mil. Né? Agora tá chegando em 450 mil. Mas o Instagram é dessa faixa também? O Instagram é 173 mil agora. Mas a monetização? Não, o Instagram não monetiza. Infelizmente não. TikTok monetiza, Instagram não. Instagram te paga se você pode fazer parceria com marcas, etc. Mas eu não faço porque eu não vou divulgar algo que eu não acredito. Vem muita marca de suplemento e eu não acredito, né? E não vou me vender, né? Não vou me vender. Tem amigo meu que ganha 6 mil reais só indicando suplemento para paciente. Se eu não tomo suplemento, eu vou vender suplemento? Mas eu não concordo. Você não podia, por exemplo, divulgar, não comida, mas podia divulgar que você usa uma marca de roupa X. Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas geralmente vem suplemento, vem esse tipo de coisa pra gente, né? E o TikTok monetiza. Mas o TikTok é um pouco mais povão, né? Tipo assim, é um pouco mais aberto. Você pode... E você tem que ir adequando o flow, né? Porque às vezes você faz um vídeo perfeito, não dá nada. Você pega o vídeo em casa, grava, essa aqui é a minha comida, etc. Dá um monte de comentário. Porque quanto mais comentário, like e compartilhamento, mais a plataforma acha que o seu vídeo é bom e vai entregando. Então, polêmica, infelizmente, é bom. Eu não tento gerar polêmica, mas o meu conteúdo já é polêmica e acaba ajudando por causa disso. Né? Você nem falou mal do café no final. Você foi bonzinho, hein? Pulei. Falou, mas não fechou o café. Tá. Vamos lá, doutor. Precisa da abertura, o canal do Dr. Eduardo e o seu também, se inscreva aqui. E depois eu tenho só 2 perguntinhas. Tá, então o que eu falo? Abertura, Seja que eu já... bem-vindo, se inscreva no canal, hoje eu tenho um canal, estou aqui com o Dr. Eduardo. Posso dar a dica? Pode. Compartilha, comenta e senta o dedo nesse like. Compartilha, comenta e aperta o like. Porque quanto mais todos esses engajamentos auxiliam o algoritmo. Quanto mais comentarem, quanto mais derem like, quanto mais compartilharem e quanto mais se inscreverem e apertarem o sininho, mais o YouTube fala, pô, esse cara é bom, o vídeo é bom, vou mostrar para mais gente. Aí ele vai quebrando bolhas de mostrar para pessoas que não te seguem.
Entendi. Então, posso lá? Eduardo, existe um preparo para fazer o jejum prolongado ou eu posso parar de comer exatamente agora e tá beleza? Quem está nos ouvindo aí? Bom, sim e não. Porque na natureza os animais param de comer assim que são machucados, eles simplesmente param de comer e tá tudo certo. Eu, quando fui fazer meu primeiro jejum lá atrás, há mais de 16 anos atrás, eu já estava numa dieta frugívora há 6 meses e fiz um jejum em casa de 24 dias. Recomendo? Não. Eu, como profissional da área de saúde, eu tenho que ser responsável para não fazer em casa. Você já estava no frugivorismo, você já tinha abastecido os estoques de vitamina. E também já tinha estudado sobre o assunto. Eu já entendi um pouco do assunto. Mas eu não recomendo jejum sem supervisão médica e higienista numa instituição. Entende? Eu não recomendo as pessoas fazerem em casa. Mas eu não tinha dinheiro na época para ir para os Estados Unidos, porque não tem uma no Brasil. E eu queria fazer. Eu fui dedicado, estudei, me joguei de cabeça, fiz tudo certo. E já fiz dezenas de jejuns depois disso, que deu tudo certo. Nunca tive um problema com jejum. Mas posso recomendar isso? Não. O que eu recomendo é ler o livro, procura um profissional adequado, leva o livro para ele e fala, olha, onde que eu vou? E lá no livro também tem as instituições medicamente supervisionadas ao longo do mundo, que aí, se eles te aceitarem, tá tudo certo. Não é minha responsabilidade. Mas, na teoria, os animais simplesmente param de comer a hora que eles são machucados. E é isso, né? Para alguém que vai começar, Eduardo, vamos lá. Para alguém que vai começar, eu aqui, gostei da conversa, quero entrar no crudivorismo. Qual que é a recomendação? É só começar? Que conselho que você dá? Sim, então, sendo um profissional de saúde, entra mais ou menos na mesma lógica da questão do jejum. Eu não posso recomendar uma mudança de dieta, estilo de vida, sem acompanhamento médico, nutricional, profissional. Entretanto, realmente, como você falou, é meio lógico, né? É só começar a comer muito mais fruta e vegetal. Então, a recomendação, a dica que eu dou, né, que não pode ser uma recomendação sem ser meu paciente, começa a tirar os industrializados, reduz o consumo de proteína animal e aumenta muito o consumo de plantas cruas antes de cada refeição. Simples assim. Começa por uma fatia de melancia, uma salada e depois segue para a comida cozida. Já vai ser um grande avanço, né? Se cada refeição você fizer isso, pelo menos 50%, 60% da sua dieta já vai ser crua, né? E aí você já tem aí uma grande mudança, né? Porque não é só o que a gente exclui, mas também muito o que a gente inclui. Então bota muita fruta vegetal no seu dia a dia, e oleaginosas, e um punhado a 2 punhados de oleaginosas, e você com certeza vai estar no caminho para uma dieta frugívora muito mais eficaz, muito mais consistente, né? E muito mais saudável do que a média da nutrição por aí. Perfeito. Olha, muitíssimo obrigado, meu amigo. Foi uma honra estar aqui com você. Viu? Prazer é meu, fico muito feliz do convite. Se vocês quiserem me seguir, eu sugiro dar uma olhada em Dr. Coraça no YouTube, no Instagram, no TikTok e no site saudefrugal.com.br. Eu rodo retiros presenciais sempre em janeiro e julho. Tenho 10 livros já publicados sobre o assunto de medicina e nutrição e atendo pacientes online e presencial. E também a gente tem 6 cursos online para educação de medicina de estilo de vida. Só isso. Eu não vendo produtos consumíveis. Presencial é só no Rio ou você viaja ou... Eu acabo viajando, vira e mexe para palestrar, etc. E pode ser atendendo também. Exatamente. Você divulga seu calendário lá na sua página? Divulgo. Você vai estar passando? Sempre também no Instagram, eu sempre falo. Agora eu estava em Portugal, divulguei aonde que eu estaria em Portugal, etc. Eu dei umas palestras por lá. Então, eu sempre estou divulgando, né? Dá para me acompanhar, principalmente no Insta Stories. É a melhor forma de saber onde que eu vou estar. Muito obrigado. Gostei muito. Obrigado mesmo, de coração. Pessoal, além de te esperar na próxima entrevista, no próximo bate-papo, queria dizer, se você não me segue no Instagram, O Geriatra. Se você não me segue no YouTube, O Paulo Camis. TikTok, O Paulo Camis. Um abraço. Até a próxima. Só isso aí?